E a lição de hoje fala sobre isso. O texto que foi lido é um texto muito top, irmãos. Uma bênção, viu? Eu queria que a nossa mídia fizesse um corte do que eu vou falar agora aqui. Faça um videozinho, um corte do que eu vou falar agora, tá bem? Por favor. Vou falar agora, tá bem? Aí a mídia vai pegar aqui, tá bem? Nós vamos falar hoje sobre a oração e jejum pela pátria, né? E nós precisamos ter consciência de que nós nos parecemos com Cristo à medida em que nós deixamos as nossas prioridades para orar por alguém que precisa tanto quanto nós. Nós nos parecemos com Cristo quando nós deixamos de nos priorizar e colocamos o propósito de outro na prioridade que seria nossa. Essa é uma forma muito forte de viver o Evangelho. E essa é a tônica da lição de hoje. Amém? Como disse o pastor Gilson, eu queria que os diáconos ajudassem a botar a cadeira na casa, porque eu já vejo os céus abertos. Amém? Queridos, a palavra-chave hoje é intercessão. Intercessão, está aí na lição, a palavra-chave, lição de número 11, está também no nosso grupo da igreja. Lição de número 11, palavra-chave é intercessão. O autor da lição, ele trouxe uma síntese do que seja intercessão. É a oração sincera e misericordiosa dirigida a Deus em favor de outra pessoa, de outrem, né? E eu diria que intercessão é se colocar entre duas seções. Intercessão é se colocar entre duas seções, uma seção da terra e a seção do céu. Pensemos que na terra existe uma seção humana e também existe a seção celeste. Assim como existe fórum, nós não temos os fóruns onde são tratados assuntos jurídicos, e ali no fórum nós temos algumas pessoas que atuam nas suas funções. Por exemplo, o advogado é aquele que se coloca entre o cliente, né, o infrator, digamos assim, e o juiz. Ele é ele está entre duas seções, a seção que julga e a seção que será julgada. Quem intercede no mundo espiritual também se coloca entre duas seções: o céu, que é quem resolve, quem julga, quem perdoa, quem transforma, quem abre porta, e nós que somos os necessitados. Então é muito gloriosa essa função. A função do intercessor, ela é poderosíssima. Amém, irmãos? Primeiro ponto da lição fala sobre as raízes de nossa história. As raízes de nossa história. Glória a Deus. As raízes da nossa história. Em seu livro Bandeirantes e Pioneiros, o escritor brasileiro Viana Mulgin estabelece um paralelo entre a civilização brasileira e a civilização norte-americana. Se a primeira nasceu sob o signo, né, de uma religiosidade supersticiosa, a segunda veio à luz sobre o esplendor da Bíblia Sagrada. Então o autor deste livro traça um perfil da civilização brasileira e da americana, e vê uma diferença que há entre essas duas civilizações. Uma nasceu debaixo de superstição, a outra nasceu baseada na Bíblia. Todos nós sabemos que os americanos, eles são frutos dos ingleses protestantes que fugiram da Inglaterra ou que migraram da Inglaterra para os Estados Unidos. Os britânicos protestantes migraram da Inglaterra para os Estados Unidos. Esses britânicos protestantes deram início à nação americana. E esses britânicos, eles seguiam a palavra. Eles são fruto da Bíblia Sagrada, né? São fruto da influência bíblica, esses britânicos. E a nação americana se fundou por crentes protestantes. Já o Brasil é diferente. O Brasil é uma mistura de coisas, né? A influência dos portugueses,
aí tem os índios, tem os africanos, e esse é o contexto no qual o Brasil se desenvolve enquanto nação. Uma nação miscigenada, cheia de raízes, né, religiosas, raízes de matriz africana, os próprios índios locais, a influência católica portuguesa, e é disso que o autor está tratando aqui. Então, precisamos entender que culturas como essas só se rompe com oração, intercessão, com o poder do mover espiritual. Tem coisas que, se não tiver o poder do mover espiritual, não se resolvem, não se esclarece, não flui. É preciso que haja intercessão, tá? No momento certo, usaria Deus toda essa herança cultural a fim de espraiar, diga espraiar, né? Espraiar é tipo assim, criar uma praia, né? O que é uma praia? Um ajuntamento de areia fora da água. Espraiar, né? Espraiar o evangelho pleno do nosso Senhor Jesus, tornando o Brasil a maior nação pentecostal do mundo. Da onde vieram os pentecostais? Dos Estados Unidos, da reforma, da grande explosão de avivamento na Rua Azusa. Lembram lá da Rua Azusa? Quando o William Seymour, que foi o nome que ficou mais famoso, mas tinham muitos outros irmãos que oravam, começaram a orar. Eles foram influenciados pelos suecos e foram influenciados por um movimento chamado pietismo. Depois vocês estudam sobre isso, pessoal do curso avançado. O pietismo era um grupo de irmãos que estavam buscando fervorosamente a manifestação do Espírito Santo e viver de novo aquilo que aconteceu em Atos 2. Esse grupo influenciou tanto os suecos quanto os americanos. E aí houve vários movimentos antes da Rua Azusa. Em Detroit, que é um grande centro americano, Detroit, né? Detroit. Houve também um grande avivamento, mas o mais famoso foi o da Rua Azusa. Eles oraram incessantemente, com joelhos no chão, semanas e semanas, e o poder de Deus desceu, igual desceu no dia de Pentecostes, não é? E aí um tal de Daniel Berg Gunaving, que ouviu falar desse poder, desceram para Detroit, depois foram parar na Rua Azusa, foram cheios. Há quem diga que eles já tinham sido cheios lá, mas a história narra que eles foram cheios e disseram: agora nós vamos seguir uma visão. Nós vimos um lugar que Deus nos mostrou, nós vamos para lá pregar o evangelho. E esse lugar era o Brasil. Chegaram lá na nossa região do Amazonas, onde a nossa irmã Fabiana nasceu, né? Lá no Amazonas, chegaram no Pará, na verdade, mais ao norte ainda, no Pará, Belém do Pará. Desceram do navio, foram para uma igreja batista. Quando chegou nessa igreja batista, eles começaram a falar em língua. A igreja batista, onde eles foram congregar, se caísse um alfinete na igreja, o pessoal fazia shhh. E aí quando eles chegaram lá, eles não aguentaram. Teve uma hora que cantaram um louvor e eles disseram: não, aí eu não aguento não. E deram um salto mortal, e aí começaram a falar em línguas estranhas. E aí os batistas disseram: não, esse negócio está muito estranho. Não, deixa nós aqui, nós somos frigoríficos, ambulantes. E aí expulsaram eles. Eles saíram, abriram a congregação de Deus, que depois se transformou em Assembleia de Deus. Em 1910 começou a história do pentecostalismo. O que eu quero dizer com isso é que esse autor aqui, que diz que nós nascemos no misticismo e os americanos na influência da Bíblia, agora nós que nascemos no misticismo começamos a ser incendiados pelo poder do Espírito Santo, e agora nós é que estamos influenciando os americanos e a Europa, irmãos. Olha que forte. Por quê? Porque alguém se colocou entre seções, entre o céu e a terra, e disse: pode me usar, Senhor. Se você fizer isso aqui, sabe o que é que vai acontecer? O inferno vai bater em retirada. Se você fizer isso aqui, vai raiar uma luz poderosa no seu lar. Você tem que se alistar, como Daniel Berg Gunaving. Nós nos alistamos. E quem se alista
para o cargo de intercessor, representante do céu, se colocar entre a demanda da terra e o poder do céu, quem se candidata a isso não pode medir consequências. Não pode medir consequências. O problema é que a gente mede muitas consequências, a gente faz muita conta. Deixa eu ver se dá, deixa eu ver quais são os resultados, deixa eu ver quais são, o levante que vai ter. Não meça consequência, só se coloque na posição que Deus vai usar você, igual usou os nossos patriarcas para fazer uma grande obra. Amém, irmãos? A postura do crente como cidadão dos céus. Primeiro ponto, qual é a postura do crente como cidadão do céu? Ativismo político. O ativismo político é uma postura que apregoa a utilização de medidas extremas, visando mudar a ordem estabelecida. Tal comportamento é considerado pela Bíblia Sagrada, que energicamente demanda que obedeçamos às autoridades, Tal comportamento é condenado pela Bíblia Sagrada, que energicamente demanda que obedeçamos às autoridades. O que é que esse ponto está trazendo? Algo importante, Ou seja, no entanto, obrigamos-nos desse compromisso, desobrigamos-nos desse compromisso, se as autoridades, extrapolando as suas competências legais, coagir-nos concernente à nossa fé. Se o que a autoridade diz for de encontro à nossa fé e à Bíblia Sagrada, nós não nos submetemos. Mas a Bíblia manda nos submeter às autoridades. Ou seja, nós não podemos praticar o ativismo político. O que é isso, pastor? Ativismo político é a gente pensar que pelas nossas próprias habilidades, a nossa mentalidade e um ajuntamento de pessoas com um ideal, podemos de uma certa forma dar um golpe, mudar o contexto da história, questionar as leis, querer propor uma nova maneira de viver, Então ele está dizendo, não é dessa forma, não é com ativismo político, porque a Bíblia não aceita assim. A Bíblia diz, se submeta às autoridades, até o ponto em que as leis dessas autoridades não contrariam a palavra. Contrariou a palavra, aí a gente vai até o fim. Não contrariou a palavra, não se coloque nessa demanda. Que demanda, pastor? Ser um ativista político. O que é um ativismo político? Ativismo aqui é negativo. É quando você entra em guerra, polariza. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou não sei o quê. E aí fica numa luta só daqui de baixo. Nós, como crentes, temos que entender que por trás de movimentos sociais existem ações malignas. A gente tem que enxergar o que está por trás. Olha, eu sempre tenho uns debatezinhos com meus irmãos lá do Brasil, Meus irmãos de sangue. Meus irmãos de sangue têm uma simpatia por um partido, Que não faz, não tem como se sustentar. Qualquer que seja o argumento para defender esse partido, não se sustenta, porque o partido por si só mete os pés pelas mãos. Sem falar que tem um viés socialista poderoso por trás. Mas quando acontece uma polarização no mundo, por exemplo, os Estados Unidos está invadindo o Irã, ou seja, está bombardeando o Irã. Todo esse povo do movimento socialista não se posiciona a favor dos Estados Unidos e nem a favor de Israel. Se posiciona a favor anteriormente dos palestinos, da faixa de Gaza e agora do Irã. Por quê? Porque já é um viés, eles têm uma linha. E nós não vamos brigar com isso para saber quem está certo ou quem está errado. A gente já sabe que existe um movimento estranho por trás. Os irmãos estão entendendo? Amém? O que é o Islã? O islamismo é uma religião maligna, extremamente maligna. As regras do livro, se você ler, você se assusta. Eu mandei um bocado de versículo para minha irmã. Segura essa daí. Descasque esse abacaxi aí, vá. Olha como é a mulher para eles. A mulher é comparada a uma égua. Égua, mulher do cavalo. Ou uma porca que foi gerada para parir, para dar filhos, que tem que se submeter, e que se passar do limite tem que ser castigada.
e que se cometer tais pecados, que tem uma lista, deve ser morta. Está lá no livro deles assim escancarado, para qualquer um ler. Ao Corão, é só ler. Como é que se defende isso, irmãos? Como é que se defende um livro onde uma criança de 9 anos é entregue pelo pai para se casar com um homem adulto, e a partir dos 10 anos, se eu não me engano, já começa a tomar hormônio para ovular aceleradamente, 13 anos já engravida? Como é que é? Isso é tão normal. O Khamenei, que morreu no bombardeio, que era o líder do Irã, que era um dos líderes desse movimento islâmico que estava lá, que morreu, é defendido no Brasil. Se você ver os discursos daquele homem, está na internet, pega os discursos dele traduzido em inglês, você se assusta com o que ele fala assim, normalmente. Sabe, tem um versículo no Alcorão que diz assim: nosso objetivo é fazer uma cruzada mundial, onde convertamos todos os infiéis ao Islã. Quem não se converter ao Islã tem duas opções: serem escravos nossos, inclusive pagando tributos, ou serem mortos à espada, de preferência degolados, para que do lado de lá eles não saibam a sua própria história e não tenham identidade no mundo dos mortos. Isso é texto do Alcorão. Como é que se defende isso? Só que nós não vamos entrar nessa guerra de polarização, quem é contra, quem é a favor, não. A gente vai orar, a gente vai interceder, porque tem coisa que parece que não tem jeito. Não é assim, irmãos? Então cuidado com o ativismo político. Ponto de número 2: conformismo escatológico. Esse aqui eu vou falar um pouco. Observe bem: é a atitude inerte e alienada que muitos crentes, interpretando erroneamente certas passagens da Bíblia, utilizam-se para alegar: nada podemos fazer para melhorar a nação, porquanto estamos no final dos... Vocês já ouviram alguém dizer isso? Não, pastor, a Bíblia diz que é de mal a pior. Então deixa lá. Nem está na Bíblia isso, mas tem gente que diz que está, né? Vai de mal a pior. Evangelho de São Cipriano, só pode. Então, como tem algumas profecias dizendo que certas calamidades vão acontecer, e que certos governos se levantarão para perseguir o povo de Deus, aí tem gente que diz assim: não, já está na Bíblia, não tem jeito. Só que a própria Bíblia também diz que existe um povo na terra que, enquanto ele tiver, deve resistir às hostes do mal. Quem é esse povo? A igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então nós não podemos ficar no conformismo escatológico. Não, já está na profecia. Não, o anticristo vem mesmo. E aí a gente entrega os pontos, a gente se rende? Não, a gente continua pregando o evangelho, pregando a luz, intercedendo por salvação, continua dizendo que o nome do Senhor tem poder para fazer. Amém, irmãos? Não é porque vem aí a grande tribulação que a gente vai parar de anunciar a justiça de Deus, uma salvação por meio da fé no sangue de Jesus e uma vida eterna para todos aqueles que creem. Quanto mais eu percebo que está chegando as profecias que já estão estabelecidas de juízo de Deus sobre a terra, mais eu tenho que me levantar e anunciar esse evangelho poderoso. Lembre-se, o intercessor se coloca entre duas seções. Jeremias se colocou entre duas seções. Ele disse: olha, aqui embaixo o negócio está feio. Aqui embaixo a idolatria está dominando, o povo perdeu a visão, o rei não adora mais o Senhor, o templo não tem mais adoração a Deus. Na verdade estão colocando ídolos dentro do templo. Mas ele disse: eu estou aqui entre os céus e eles, para dizer que Deus é poderoso e para interceder por restauração dessa nação. Amém? Se tem uma coisa que o intercessor não pode perder, é o otimismo. Mas está tudo ruim, está tudo murcho, mas eu sou otimista. Por quê? Porque eu sou intercessor. Amém, irmãos? Pastor, inclusive, depois que eu comecei a fazer umas intercessões mais fortes, que eu me motivei mais, fez só piorar. Glória a Deus. Toda piora é sinônimo de que Deus está mexendo no vespeiro. Você já viu mexer numa casa de maribondo e ficar tudo bem? Não, você vai tomar umas ferroadas. Mas toda levante que acontece é porque você mexeu no vespeiro. Não é assim?
Só que o intercessor, ele tem que ser otimista. Tem gente que não entende disso. E eu vou dizer uma coisa muito séria aqui nessa noite. O contrário da intercessão é o egoísmo. De novo, o contrário do posicionamento como intercessor é o egoísmo. O que é o egoísmo, pastor? É a minha prioridade, é os meus sentimentos em primeiro lugar, é o que eu quero em primeiro lugar, é a minha dor em primeiro lugar. O intercessor tem que virar uma chave na cabeça dele e dizer: eu preciso lidar comigo mesmo e as minhas demandas e o compromisso com o reino dos céus, o compromisso com o propósito. Porque o intercessor, ele entende o seguinte: o propósito é maior do que as minhas necessidades. Logo, se tem alguém conspirando contra o intercessor diz: não, isso não vai tirar a minha esperança, a minha expectativa. Por quê? Porque eu sei o meu propósito, e o propósito é maior. Logo, eu continuo otimista, mesmo sendo atingido. Compreenderei, irmãos? Então, o intercessor é alguém que sabe que vai ser atingido. Ele tem que virar a chave. Atenção, intercessores de Odivelas, atenção, irmãos que estão na live, tem alguns irmãos na live. Se você quer ser um intercessor na casa do Senhor, você precisa virar uma chave onde você não é a prioridade, suas vontades não é a prioridade, o seu bem-estar também não é a prioridade. A prioridade é que o propósito de Deus avance, é que salvação aconteça, é que o mal caia por terra, é que a luz do evangelho chegue, é que o coletivo seja abençoado, e de quebra, se eu for abençoado, amém. Mas se vier contrariedade contra mim, a prioridade é o propósito. Então eu me convenço que eu tenho que aguentar certas coisas. Eu tenho que ser otimista. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar: eu não aguento isso, eu não aguento. Não. O intercessor, ele sabe que todo vespeiro tem um poder limitado. Vou dizer de novo: todo vespeiro tem um poder limitado. O poder daquele que está na seção superior, que é o alvo da intercessão, é maior. É maior. E isso deve, primeiro, nos consolar. Segundo, nos manter ativo e motivado. Amém, irmãos? Deus está no controle. Apesar de, às vezes, deixar um Saul ficar 40 anos no governo, ou às vezes deixar um Herodes perseguir o próprio filho dele, mas isso é só parte do processo. A história final está na mão de Deus. Vai passar, o Senhor está no controle, e eu tenho que ser otimista. Eu tenho que ser otimista. Terceiro ponto. Então leve isso para casa hoje. Exige-se do intercessor uma perspectiva otimista da vida. Jesus espera de mim e de você, diante de tudo que está acontecendo conosco, um posicionamento otimista. Jesus não espera perfeição. Jesus não espera habilidades extraordinárias, faixa preta de karatê. Jesus espera um posicionamento otimista. Quando você lê, eu estou aqui ficando aqui nesse ponto aqui, eu vou passar à frente, mas quando você lê a história de Davi, irmão, rapaz, é contagiante. Depois que o cara recebeu o óleo na cabeça, a vida do cara foi de mal a pior. Ó visita desassombrada, a visita de Samuel. Depois do dia que o óleo desceu na cabeça, olha a sequência de coisas que aconteceu. Apareceu urso e leão, ele teve que matar. Aí lá na frente vai levar lanche para os irmãos. Chega lá, tem um gigante. Ele não aguenta, porque ele não se aguenta mesmo. Porque quem defende o reino e não suas prioridades, não seu umbigo, mas defende o reino, não fica calado quando tem alguém gritando no arraial dizendo: não tem Deus em Israel. Tem Deus sim. Porque eu conheço pessoas que são mestres em se defender, mas defender o evangelho não. Eu defendo é o evangelho. Amém? Então Davi vai lá, se envolve num problema. Deus honra ele, derruba o gigante. Esse negócio de derrubar o gigante deveria conspirar a favor dele, piora a vida dele. O rei que prometeu dizendo: a família não paga mais imposto de quem vencer esse gigante.
E quem vencer esse gigante vai casar com a minha filha. Sabe o que aconteceu depois? Quando chega no palácio lá, tem as mulheres cantando, oh mulheres abençoadas, cantando. Saul matou seus 1000, mas Davi matou 10.000. Saul disse: como é a história? Não gostei não. Cadê Davi, rapaz? Chama ele para uma reunião aí, que tem uma espada molada para ele. Davi foge. Depois que ele foge de lá, vai para as regiões de Siglag, por meio dos inimigos. Chega no meio dos inimigos, ele tem que se fazer de doido. Aí no meio dos inimigos ele passa vários perrengues. Aí um dia ele se depara numa caverna. E nessa caverna só tem ladrão, enrolado, mentiroso, vagabundo, só o que não presta. 600 cabas ruim. E Davi diz assim: ei, sabe o que é que está faltando para vocês? Não é ser certinho na vida não, é propósito. E eu vou dar um propósito para vocês. Eu vou ser rei de Israel. Se vocês ficarem comigo, o nome do Senhor vai ser glorificado. E não vai ter batalha que a gente não vença. Os homens criaram um ideal na cabeça. Porque o que falta na vida de crente é ideal, propósito, meta. Não adianta a gente chover no molhado sem ter um propósito, uma meta, uma missão. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, é missão, pregai o evangelho a toda criatura. Está claro? Jesus era muito didático. Amém? A gente se move por algo. Os homens todos sem propósito, mas bom de lança, bom de arco, bom de funda, bom de espada, os melhores. Os 600 de Davi, quem lembra? Os valentes de Davi. Só bicho doido, só cabra doido. Luiz, cabra bom. Aí Davi disse assim: peraí, Davi era igual Jesus. Jesus, se eu olhasse para Pedro, eu já dizia: ei, dá certo não. Não tem como. Aí Jesus olha e diz assim: você está vendo ele aí todo desbaratinado, todo desajeitado, todo abafado, todo precipitadão? E eu estou vendo um cara corajoso. Eu estou vendo um cara cheio de intrepidez. Eu estou vendo um cara ousado. Eu vou pegar o que é bom e vou potencializar, e vou tratar o que é ruim. E você vai ver o que é que vai acontecer. Hein? Então a gente vê um Davi o tempo todo. Aí foge daqui, foge dacolá. Salva um homem criador de ovelhas. Salva dos inimigos, dos ladrão. Aí depois está lá na frente precisando de comida, manda pedir ao homem que ele ajudou. E o homem diz: não dou para você nem um carneiro. Ele diz: como é a história? Rapaz, que é só prova. E como é que esse homem mantém os 600 homens motivados? Ele fica o tempo todo dizendo: eu sou intercessor. Eu não posso me dar o luxo a desmotivação. Eu não vivo por mim mesmo. Deus me disse: eu vou sentar no trono. Eu tenho um ideal. Eu sou alguém motivado por natureza. Eu sou alguém que vive debaixo de motivação. Mas Davi está no deserto, que negócio de trono. O rei que está lá não gosta de você. Você está tendo que se esconder, Davi. Quem é você? Não importa. Eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, e não tem quem me segure. Na minha motivação, ela não se esvai como torneira que não fecha mais a borracha. Amém? Então observe bem, o intercessor ele não pode se dar o luxo de amolecer fácil. Tem intercessor que ele começa animado ali e tal, mas daqui a pouco ele está: eu estou vendo aí que não está acontecendo nada, já tem 3 meses. 3 meses. Davi foi só 15, quase 16 anos. Depois do óleo descer na cabeça dele, foi 16 anos. Você pode ver. Até de doido ele se fingiu. E aí, chegou um momento que o rei teve na mão dele. Aí ele disse assim: não, eu sei o que Deus tem para mim, e eu não preciso ferir ninguém. Eu vou repetir de novo: quem sabe o que Deus tem para ele, não precisa sair ferindo os outros, nem se aproveitar de um ambiente favorável para a traição, para atrair. Não precisa. Porque Deus sabe o que Ele tem para você, e você tem que saber o que Deus tem para você. Eu não preciso me aproveitar da fraqueza de ninguém, porque Deus sabe o que Ele tem para você e para mim. Amém? Esse é o intercessor, ele é diferente, ele se vê diferente. Tem gente que olha para você e diz assim: ô coitada, aquela mulher lá do Brasil que fez, ô coitada. Mas você olha para você mesmo e diz assim: não, eu sou um sniper do céu. Eu só atiro tiro perfeito, preciso. Eu sou um guerreiro de Deus.
Enquanto tem gente olhando a armadura, a roupa aparente, Deus está vendo a armadura: capacete da salvação, couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz, espada do Espírito, escudo da fé para abater os dardos inflamados do diabo. Aí a pessoa lança uma seta, escudo da fé, lança outra seta, escudo da fé, conspira, escudo da fé, fala uma trama com escudo da fé, faz uma crítica, escudo da fé. Esse é o guerreiro. Você tem que saber quem você é. Amém? Terceiro ponto aqui: a missão profética da igreja. Ai, ai, ai. Tinha umas coisas para falar de escatologia ali, mas não é escatologia não. E se eu entrar ali, eu fico me espalhando demais, que eu gosto. Vamos aqui para a lição. Missão profética da igreja. Ora, se a igreja de Cristo não deve envolver-se com ativismo político, nem cair no comodismo escatológico de dizer: já está profetizado, é de mal a pior, deixa lá, eu vou cuidar da minha vida. A igreja não pode nem cair no ativismo político, dizer: não, nós já somos um povo forte, vamos mudar o governo. E nem entrar no ostracismo escatológico: ah, já está escrito, deixa para lá. Não. O que a igreja tem que fazer? Né? O que a igreja tem que fazer? Se ela não pode entrar nenhum nem no outro, ela precisa se lembrar de ser da nossa missão e atuar de forma profética, a fim de conscientizar o que? Este mundo, não apenas do poder do evangelho, mas também da justiça de Deus. Ei, onde é que a justiça de Deus opera? Anota aí, irmã Rose, para botar no grupo. A justiça de Deus opera na capacidade da escolha. Agora ficou profundo. A justiça de Deus opera na oportunidade da escolha. E a igreja, ela tem por missão e obrigação dizer: há uma saída. Você pode estar vivendo uma vida de pecado, você que pode estar na live, pode estar vivendo uma vida sem sentido, sem paz, mas nós como igreja temos que dizer para você: há uma saída, há uma opção, há uma escolha. Dizia um certo pensador lá do Brasil, um certo escritor, ele dizia assim: ó, você pode estar numa situação ruim, mas não está determinado a morrer nela. Você pode mudar o contexto. Há uma escolha, e aí opera a justiça de Deus. A justiça de Deus opera na possibilidade de escolher. Quem entendeu, irmão? Se você escolhe a salvação, a justiça de Deus opera na sua vida. Mas se você não escolhe a salvação e rejeita, a justiça também vem em forma de juízo. Então a igreja tem que pregar essas duas mensagens: céu e inferno, e todos os dois são produto da justiça de Deus. Então a justiça de Deus opera na escolha. Amém? Imagine se Deus nos programasse e dissesse assim: ó, ninguém tem a oportunidade de escolher nada. Aqui não tem escolha, é só um caminho. Não. O que é que Deus fez com Adão? Eu vou te dar uma possibilidade. Tem a árvore da vida, mas eu vou botar uma árvore danada lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, danadinha. E aí Deus faz o que para Adão? Você escolhe. Por que, irmãos, que Deus fez isso? Por causa da justiça dele. Observe bem, observe bem. Deus jamais seria Deus, e Deus jamais teria pessoas com um padrão elevado de moralidade e maturidade se não houvesse a possibilidade da escolha. Quem está entendendo? Então, quando Deus faculta pela justiça dele a possibilidade do certo e o errado, e você escolhe o certo, você provou que você é uma pessoa elevada no padrão de maturidade e moralidade. É uma moralidade madura. Nesse momento Deus é Deus, e a justiça dele opera porque você escolheu bem. Quem entendeu? Então a igreja tem uma mensagem, e isso é uma missão profética. Uma coisa que nós temos que entender como igreja: nós temos a resposta para o mundo, irmãos. Sabe esse mundo aí de pernas pro ar? Esse mundo polarizado, OTAN, países de bandeira vermelha, mundo árabe, esse mundo polarizado, a gente tem a resposta.
Quem tem a resposta para esse mundo somos nós. E não é só dizer que Jesus Cristo é a salvação, porque isso já é demais. Não é só dizer que Jesus é salvação e que o céu é uma realidade. É dizer que na profecia o que está acontecendo já está previsto. Nós temos a resposta. Amém? A missão da igreja é essa: interceder. Interceder. Aí tem aqui o comentarista que colocou ali, ó, o brado de Jonas contra Nínive. João Batista condenou a iniquidade social da nação, buscando conduzi-la nos caminhos de Deus. Atuar profeticamente significa pregar a palavra de Deus em toda a sua plenitude, na unção do Espírito Santo. Nós temos que ter ousadia também. Ali tem dois doidos, inclusive o primeiro doido, que é o Jonas. A pior coisa que tem, irmão, a pior coisa que tem na vida de um homem é ir contra a vontade de Deus. Está ouvindo, G? É pior ir contra a vontade de Deus do que adulterar. É pior, porque contra a vontade de Deus é pecado contra a autoridade. Para Deus perdoar pecado contra a autoridade é muito mais difícil do que pecado moral. Sabiam disso? Ó, Jonas está lutando contra Deus. Deus disse é para cá, ele foi para onde? Para cá. Não é assim? E é triste quem faz isso, que quem vendeu o bilhete para ele está dentro d'água também. Não é? Então, irmãos, eu não vou falar mais sobre isso não, porque sai um pouco da lição. Tópico de número 3: os motivos de intercessão pela pátria. Primeiro motivo: valorização da vida. Perceba que quando Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus, Jesus colocou o ser humano num patamar de sagrado. Olha só: oremos fervorosamente para que nossos legisladores respeitem a vida, não aprovando medidas em prol do aborto, da eutanásia e de pesquisas que violem princípios básicos da existência humana. Vocês acreditam que tem crente votando em partido que é a favor do aborto? Vocês acreditam que tem crente que vota em partido que é a favor da diversidade de gênero, do homossexualismo? Vocês sabem que uma geração, como eles querem colocar, né? Uma geração homossexual é a falência da continuidade da humanidade. Porque para reproduzir tem que ser macho e fêmea. Aí o diabo quer deturpar isso. E agora o casal não está mais adotando uma criança, está adotando um pet. Então a hegemonia deles e a história deles morre com eles. Quando eles morrerem, não tem descendente. Tudo faz parte de um plano maior, de um plano maligno. Não é assim? Mas nós, irmãos, somos a favor da vida. Vocês se lembram quando os fariseus perseguiam as pessoas, colocavam jugo pesado sobre as pessoas? Jesus chegou valorizando a pessoa. Jesus deixou uma pecadora ungir o pé dele. Jesus é tão bom. Recebe esse manto aí agora. Recebe essa que desceu do céu. Que na cidade de Jericó, Jesus nivelou todo mundo por igual. Quem pensava ser grande, teve que descer da figueira. E quem não era nada e só tinha uma capa, ele disse: levante-se. Para quem só tinha uma capa sentado à beira do caminho, a palavra do Senhor foi: levanta, Ele te chama. E para quem pensava que era grande, ele disse: desce depressa. Esse é o Evangelho de Cristo. Um evangelho que iguala as pessoas. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém maior do que ninguém. Todos são iguais perante os olhos dele. Então a igreja tem um motivo de intercessão. Qual é? A vida acima de tudo. Quem é importante aqui? As cadeiras, o som, a estrutura? Não. Os importantes aqui somos nós.
é você. Você que veio aqui é o que há de mais importante aqui. Amém, irmãos? Um dia Moisés foi visitado no monte, e aí pegou fogo lá numa sarça, e foi aquele negócio top, e Deus falou: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu está é santo. E eu falei: esse negócio aqui é um tempo atrás. O sagrado só é sagrado quando o divino está. Se o divino sai, o sagrado deixa de ser sagrado. Vocês entenderam? Onde foi que Deus desceu para falar com Moisés? No monte. Qual o nome do monte? Moriá. Horebe. No monte Horebe. Horebe quer dizer monte de Deus. No monte Horebe, Deus desceu. Aí Deus disse para ele: tira a sandália, porque o lugar que tu estás é santo. Depois que a glória saiu, que lugar é esse? Só um monte. Porque é o divino que faz o sagrado. E aí você vai receber um manto aí agora, que isso aqui é para pregar num congresso. Qual é o manto? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Cadê o sagrado agora? Olha o sagrado aí. Olha o sagrado aí, ó. Olha o sagrado aí. Eu, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Melhor, quanto mais pequenininho, melhor. Quanto mais humildezinho, melhor. O sagrado sou eu. Por quê? Porque a presença divina está em nós. Amém, irmãos? Então Jesus, ele valorizou pessoas. Até o sábado, que era o auge. Olha, o sábado, tem que cumprir o sábado. São mais de 316 versículos ordenando sobre o sábado. Jesus olhou e disse assim: o que era o sábado? Um dia de consagração a Deus. Eu sou o Senhor do sábado. E não foi vocês feito por causa do sábado, mas foi o sábado que foi feito por causa de vocês. Isso foi grave demais, mas foi Jesus que falou, foi da boca dele. Se um de nós falasse isso aqui para um judeu, era terrível. Mas Jesus que falou, não é assim? Então o sábado era um dia de descanso, sim ou não? Hoje o nosso descanso não é um dia, é uma pessoa. Vale um glória para Jesus aí? A gente não descansa num sábado sacramental, de uma lei, de uma liturgia. A gente descansa em Cristo. Ponto de número 2: preservação dos valores cristãos. Outro motivo de intercessão da igreja: preservação dos valores cristãos. Tendo a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, somos contra todas as tentativas dos legisladores que, desprezando a fé cristã, buscam aprovar leis em favor de união civil entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Então a igreja não pode se calar, sobre pena de sofrer retaliação, processo e até prisão. Mas nós não vamos aceitar uma lei dessa. A gente aceita pagar os impostos, a gente aceita respeitar as autoridades, a gente aceita respeitar os sinais de trânsito, a gente aceita respeitar tudo aquilo que o Estado traz para o bom andamento social, desde que não vá de encontro ao que a gente crê. Agora, quando aprovar uma lei que um pastor tem que casar um casal do mesmo sexo, aí o pastor tem que ir preso, como foi o pastor no Canadá agora. O pastor foi algemado no púlpito. E quando chegou lá fora da igreja, uns irmãos pedindo para que não levasse o pastor, o policial jogou o pastor no chão e pisou na cabeça. Tem vídeo no Canadá, depois eu até mando para vocês. Preso com prisão inafiançável, porque violou os direitos humanos. Vocês estão entendendo para onde a gente está caminhando? Então a igreja, ela tem que se posicionar diante disso. Nós estamos entre duas seções, somos intercessores, e para isso nós temos que nos posicionar, e nós temos que gritar: isso não é de Deus. Terceiro, conservação das liberdades democráticas. Se o Brasil vem progredindo, devemos-lo primeiramente a Deus e aos que Ele colocou em seu comando.
Até esse momento, tem os nossos governantes preservado as nossas conquistas democráticas. Essa lição é antiga, viu? É bem antiga, tá bom? Que o pastor sempre pega as lições antigas da CPAD, que ele tem um acordo com a CPAD de pegar lições que não estão em andamento mais. Aí eles pegam as antigas, porque isso aí já mudou. Isso aí no Brasil tem mudado muito. Não está fácil. Amém? Quarto ponto diz: vinda de um grande avivamento. Então a igreja, ela precisa ter uma expectativa para além da agora, irmãos. Ei, intercessor, quando você chega numa noite de terça chuvosa como essa, você tem que enxergar diferente as coisas. O intercessor, se o intercessor emprestar o óculos dele para certas pessoas que estão fora da visão espiritual, a pessoa toma um susto. O intercessor, o óculos dele não é Invisalign, como é o nome daquele negócio, aquele não sei o que, Vision. Não é não, e nem é binóculo também. O óculos do intercessor tem uma lente que foi fabricada numa ótica do céu. Quem é que trabalha nessa ótica onde foi fabricado o óculos do intercessor? O Senhor Espírito Santo. Ele é o oculista de lá. Deixa eu fazer um óculos aqui para dar para o Patrick. Toma aí, filhinho. Enxerga aí. Aí o Patrick bota o óculos. Aí Patrick vê igual Eliseu. Enquanto tem gente do lado dizendo: tá vendo aí, ó. Ih, danadinha. Isso aí já era. Vai para lugar nenhum. O negócio está meio murcho. Você não está vendo uma desmotivação, não? Aí quem está com o óculos feito pelo Espírito Santo, o oculista do céu, aí ele olha assim e diz assim: rapaz, eu não estou vendo isso não. Sabe o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo gente pulando. Eu estou vendo gente chorando. Eu estou vendo mover. Eu estou vendo coisa extraordinária. Aí a pessoa do lado, que não desiste, ele não desiste fácil. Ele puxa você assim e diz assim: tá ficando doido, é? Aí Paulo diz: é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Amém. O pastor dessa igreja, o presidente dessa igreja, ele tem um óculos desse. E quando ele pregava numa igrejinha, numa ruazinha sem saída, espremidinha, que era só um lado desse nosso aqui, e ele já dizia: nós vamos ter um canal no YouTube que vai alcançar vários países. Eu já vejo as câmeras aqui, eu já vejo isso aqui, eu já vejo a igreja na Espanha, eu vejo a igreja na França, eu vejo a igreja em Luxemburgo, eu já vejo a festa da gratidão com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, eu já vejo tudo isso. Aí tinha uns presbíteros que ele chamava de presbicho, uns presbíteros antigos, vieram lá do Brasil, caíram aqui de paraquedas. Dizia assim, ó: agora foi que eu vi. Não, agora foi demais. Falar que nós vamos crescer, que nós vamos melhorar aqui, ele querer pintar as paredes aqui e dar um jeitinho aqui, porque o púlpito era cheio d'água, ele tirar essa suadeira do púlpito, é até aceitável. Mas que nós vamos ter uma sede ali na Vila Franca, que nós vamos ter 50 igrejas ou mais, que nós vamos ter gente para todo lado. Ah não, aí... Qual grupo você pertence? Os que usam o óculos do Espírito Santo? Pastor, como é que eu sei disso? Uma noite como essa. Uma noite como essa mostra quem tem o óculos do Espírito Santo e mostra quem está precisando usar o óculos. Porque tem gente que está precisando usar o óculos. Tem gente que já chega assim, ó. Ih, rapaz. Ele não consegue nem orar, as pernas pesadas. Passei o dia no trabalho, estou cansado, velho. Ó. Aí quem tem o óculos do Espírito Santo chega e diz assim, ó: meu Deus, que cenário para o Espírito Santo trabalhar, que terreno fértil para florescer. Não é? Aí, quem tem a lente do Espírito Santo, ele olha assim para o outro e diz assim, ó: eita, acabei de descobrir um agente secreto.
Ele veio. Ô bicho terrível. É igual Pedro. Prenderam Pedro em Atos capítulo 5. Prenderam Pedro em Atos capítulo 8. Prenderam Pedro em Atos capítulo 15. Todas as três Deus soltou. Porque é difícil matar quem Deus quer que viva. Todas as três Deus soltou. Sabe como era o nome do filme? Prenda-me se for possível. É o doido. Aí tinha uma meninazinha que não estava usando o óculos do Espírito Santo. Foi lá fora, olhou assim, correu lá dentro e disse assim: tem uma pessoa aí, eu acho que é Pedro. Pedro. Não, não é. Não tem condições. Ei, irmão, presta atenção aqui. A prisão não abriu para o anjo entrar. A prisão abriu para Pedro sair. Quem abre a prisão é o anjo, mas quem faz o anjo descer é a oração da igreja de Pedro. E enquanto Herodes afiava a espada de noite para matar Pedro, Herodes está dizendo: amanhã, caba velho, já era para tu, afiando a espada. Amanhã, só não é hoje, porque hoje é Páscoa. Viu? Ele foi preso no capítulo 16 de Atos, capítulo 15, ele foi preso no dia dos ázimos. Ázimos é a Páscoa. Aí não podia matar. Tu só não vai hoje, a espada, porque hoje é dia da Páscoa. Mas amanhã cedinho, tu te prepara. Aí enquanto Herodes afia a espada, o intercessor doido que tem óculos do Espírito Santo faz o quê? Dormiu, irmão. Você está entendendo? Ei, vou falar de novo. Rose, pega aí com o seu celular. Pega aí com o seu celular essa voz aqui, essa fala. Mas não pega essas cadeiras aqui não. Chegue mais para cá. Pegue com o seu celular essa fala. Bote no grupo essa fala. Pega essa fala aí. Pega essa fala aí. É porque quando chega do céu é assim, tem que dar, tem que entregar. Amém, irmãos? Pega essa fala. Enquanto Herodes está amolando a espada para matar Pedro, no dia seguinte, Pedro estava dormindo. Porque se tem uma coisa que Herodes não pode tirar, é o sono de quem espera no Senhor. É duro. Terminou aí? Não termina não, mais um agora. Bota assim. Reiniciar de novo? Ai, será que eu consigo? Vamos lá, Enquanto Herodes afiava a espada para matar a Pedro, Pedro dormia na prisão. Por quê? Porque não tem como Herodes tirar a paz de quem espera em Deus. Quem espera em Deus é diferente, irmão. Amém, irmãos? Agora tem outro aqui. Pode cortar isso, Rose. Tem outro. Segura, Rose. Tem outro. Vai. Pedro foi preso 3 vezes. De todas as 3, Deus livrou. Porque é difícil matar quem Deus quer que viva. Irmãos, isso aqui é forte demais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês de maneira especial. Obrigado por vocês terem vindo. E peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não estou enxergando. Seja honesto. Porque às vezes a gente tem que ser honesto. Eu não estou vendo nada disso. Igual aquela menina lá do Brasil que dizia: não estou sentindo nada. Não estou vendo nada. O que eu estou vendo aqui é uma realidade. Repete comigo nessa noite: é melhor a verdade do que a realidade. Diga: para o mundo é melhor a realidade do que a verdade. Ah, não, essa também. Pega aí, meu amor, pega seu celular aí. Não, eu vou ter que falar essa, porque chegou do céu. Tem coisa que não é programada e você perde, nunca mais vem. Chega aí, corta para mim. Fecha aqui. Já fechou? É melhor a verdade do que a realidade para a igreja. Para o mundo é melhor a realidade do que a verdade. Por quê? Porque a realidade é o que se tem para o mundo, e a verdade é subjetiva, cada um tem a sua.
Mas para a igreja, a verdade é melhor do que a realidade, Laura. Por quê? Porque para a igreja, a realidade pode ser desfavorável, mas a verdade é que Deus vai mudar tudo, que Deus pode mudar tudo, que Deus pode fazer fluir água da rocha. Cuidado para a realidade não roubar a certeza que a verdade colocou dentro de você. E qual é a verdade? Eu vou romper, eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou conseguir, a porta vai abrir, e se não abrir, a trombeta vai soar e o céu nos aguarda no final. Amém? Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Se coloquem sobre os vossos pés. Vamos terminar. Valeu a pena ter vindo hoje, eu estou feliz.